Dinheiro. O que essa palavra te faz sentir? Felicidade? Medo? Adrenalina? Talvez você se sinta motivado a trabalhar, ou talvez sinta o impulso de imaginar a respeito de sonhos que poderia realizar se conseguisse juntar a quantia certa. Mas talvez você não se sinta tão bem ao ouvir essa palavra. Talvez a mera menção da palavra dinheiro te cause ansiedade e sua mente comece a te jogar inúmeros pensamentos de escassez sobre como você precisa ganhar mais, pagar as dívidas, dar um jeito de sair do sufoco. Qualquer que seja a sua reação, todos nós temos uma, porque dinheiro é o que faz o mundo girar. Seja o seu cafezinho de R$2 pela manhã, ou o seu aluguel de R$3.000, nenhum de nós passa um dia sem consumir, gastar, gerenciar ou meramente pensar a respeito de dinheiro. Não importa se você é um milionário em uma Lamborghini, ou se é um morador de rua olhando aquela mesma Lamborghini passar. De qualquer perspectiva, o dinheiro é importante para cada um de nós. Mas se esse é um tema tão importante, capaz de definir o rumo de nossas vidas, por que é que sabemos tão pouco a respeito disso? Basta olhar ao seu redor para perceber que a maioria de nós não sabe absolutamente nada a respeito de como o dinheiro funciona e, principalmente, sobre o que é necessário para faturar, acumular e multiplicar. Mas hoje isso vai mudar. Todo mundo sabe que a internet carrega inúmeras oportunidades para o sucesso financeiro, mas quase ninguém consegue encontrá-las. Por mais que você tente, parece que sempre falta alguma coisa. Sempre falta um segredo que ninguém te conta. Talvez você já tenha desistido e chegado à conclusão de que toda essa oportunidade que dizem estar escondida na internet é mera enganação. Mas existe um fato que você não pode negar. A internet já fez muitos milionários nas últimas décadas. Fez pessoas saírem do absoluto zero para uma vida de prosperidade. É claro, muitas dessas pessoas simplesmente deram um golpe de sorte na vida. Mas e se você não quisesse depender da sorte para acumular riqueza na era digital? E se existisse uma forma replicável e certeira de usar a internet para faturar milhões? Eu me fiz essa pergunta em 2013. E hoje, depois de já ter conseguido faturar milhões pela internet, eu poderia vir aqui e dar aquele típico discursinho bonitinho de guru. Não é sobre sorte, é sobre trabalho duro. Vamos lá, qualquer um consegue. Não é qualquer um que consegue. Pelo menos não sem antes entender todos os pontos que eu vou abordar nesse vídeo. E pasme, você vai precisar de sorte. Mas não é qualquer tipo de sorte. É na verdade uma sorte que pode ser influenciada pelas suas ações. Existem 4 tipos de sorte que podem aparecer durante sua jornada. O primeiro tipo é o que eu chamo de sorte cega. É aquela que acontece por acaso, sem qualquer razão aparente. Você está andando pela rua e tropeça em uma nota de R$50 no chão. Isso é sorte cega, é aleatória e imprevisível, e não há muito o que você possa fazer para encontrá-la. O segundo tipo é a sorte audaciosa. Essa é a sorte que você cria ao se arriscar, ao sair da sua zona de conforto e fazer coisas que as outras pessoas não estão dispostas a fazer. É a sorte que vem de ser corajoso e ousado. O problema aqui é que ela também vem com o risco da ruína. Não adianta pegar empréstimo para apostar em um NFT que se valorizou 1000% nos últimos dias, se a bolha pode estourar assim que você entra. O terceiro tipo é a sorte preparada. Essa é a sorte que vem de estar no lugar certo, na hora certa, mas não por acaso, e sim porque você se preparou, fez o trabalho necessário para estar lá. É a sorte que você cria ao se preparar para as oportunidades que podem surgir. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Essa foi a sorte que eu usei para construir o meu negócio atual na internet. No meu último vídeo, eu contei a história de como eu perdi os milhões que eu construí na minha última empresa e comecei o Abraham sem um centavo de investimento. Em menos de um ano, eu consegui erguer um canal que me rende mais grana do que o que eu faturava no meu último negócio. Isso aconteceu porque eu estava preparado. Eu passei uma década desenvolvendo habilidades e aptidões que me permitiram construir esse novo negócio e aproveitar as pequenas sortes que foram surgindo no meio do caminho. Por exemplo, um dos maiores saltos do canal aconteceu porque eu identifiquei aquela fraude da Blaze que todo mundo já deve conhecer, e eu não fui o primeiro a falar sobre isso. Mas então, por que o caso só começou a viralizar depois do meu vídeo? Porque eu identifiquei a oportunidade, usei meus conhecimentos de storytelling para expor a denúncia de uma forma atraente e tive a sorte de
ter o meu vídeo censurado. Sim, sorte. Foi por causa dessa censura que o Daniel Penin resolveu gravar outro vídeo e a bola de neve começou a rolar ao meu favor. A partir daqui, você ainda não tem muito controle sobre a sorte, mas tem total influência sobre ela. Mas o quarto tipo de sorte é o mais interessante de todos. Eu chamo isso de sorte provável. É a sorte que vem de ser único, de ser autêntico, de ser você mesmo. É a sorte que vem de construir sua marca pessoal e atrair oportunidades pelo simples fato de você ser você. Por exemplo, se você decide abrir um restaurante italiano exatamente igual, com o mesmo padrão, a mesma estrutura e a mesma comida, de um restaurante que o Elon Musk está abrindo, quem você acha que vai ter mais sorte no negócio? Quem tem a maior probabilidade de sucesso? E eu nem tô entrando no mérito da competência. Mas é claro que, pela reputação e pelo nome do Elon Musk, o restaurante vai atrair uma quantidade inimaginável de clientes. Essa é a sorte que eu tô tentando construir aqui no Abraham, e daqui a pouco eu vou te mostrar como eu tô fazendo isso. Mas não adianta nada te ensinar a cereja do bolo se eu ainda nem te mostrei como misturar os ingredientes. Vamos começar com um conceito fundamental que vem sendo deturpado na mente de cada brasileiro desde o nascimento: dinheiro. Se eu te perguntasse qual foi a maior invenção do homem, qual seria sua resposta? Existem muitas opções. Seria o fogo, porque nos traz calor, proteção, a habilidade de cozinhar? Ou talvez você escolha a roda, porque ela é a base para quase tudo o que foi inventado depois de sua criação. Sempre que pensamos sobre as maiores invenções da humanidade, esse tipo de coisa vem à mente. Mas nós tendemos a esquecer a mais importante de todas as invenções: dinheiro. Diferente do fogo e a roda, dinheiro não tem um valor ou um benefício intrínseco. É algo imaterial. Talvez seja por isso que não pensamos nele da mesma forma que pensamos a respeito de outras grandes invenções. Dinheiro é meramente uma ideia, uma ilusão a qual o valor está diretamente ligado à importância que nós damos a ele. Basta a maioria das pessoas parar de acreditar no valor daquele dinheiro e rapidamente ele perde sua função. Isso é o que aconteceu em países como Venezuela e Argentina. Você já parou para se perguntar por que damos tanta importância a um número carimbado em um pedaço de papel? Por que é que precisamos disso para conseguir abrigo, comida e roupas? Não seria mais simples se todos nós vivêssemos em uma sociedade que coopera e compartilha tudo igualmente, sem precisar nos preocupar com o acúmulo de algo que só tem valor imaginário? Por mais atraente que seja essa ideia, existe algo imutável que pode nos trazer a certeza absoluta de que isso jamais funcionaria: a natureza humana, o nosso DNA. Sabendo que seres humanos são individualistas por natureza, um sistema utópico de colaboração igualitária traria consigo a falta de incentivo para o progresso e para a inovação. O dinheiro cria um sistema de recompensas que motiva cada um de nós a desenvolver habilidades, invenções e soluções para os problemas de outras pessoas. Não porque somos bonzinhos e benevolentes, mas porque enxergamos a oportunidade de obter benefícios individuais ao criar essas soluções. Eliminar o dinheiro é também eliminar esse sistema de recompensa que impulsiona a raça humana. Olha ao redor. Veja quantas pessoas do seu ciclo social condenam o capitalismo como um sistema maligno, opressor, criado por burgueses exploradores para subjugar os pobres. E, de fato, não é um sistema perfeito. Existem muitos problemas a serem resolvidos, como, por exemplo, os monopólios e a corrupção. Mas é exatamente isso que o dinheiro nos incentiva a fazer: encontrar soluções para os problemas. O fato de não ser um sistema perfeito não significa que seja maligno. O capitalismo, na verdade, é algo intrínseco da natureza humana. Não é algo que nós inventamos e não é nem mesmo algo que nós descobrimos. É um sistema inato das relações humanas. Quando eu e você estamos conversando, eu espero receber informações de qualidade de você e você também espera receber isso de mim. Se eu não estiver te beneficiando com o que você espera de mim, você simplesmente vai conversar com outra pessoa. A noção de troca e de registro de valor é construída no nosso DNA como animais sociais. E o que nos faz ser capazes de cooperar é o fato de nós conseguirmos manter um registro de débito e crédito, mesmo que mental. Quem trabalhou mais na tribo? Quem contribuiu mais? Isso é a base do livre mercado de trocas voluntárias. É exatamente isso que nos fez evoluir e desenvolver a maior invenção de todos os tempos: o dinheiro.
A ideia predominante na sociedade é a de que, para alguém ganhar, outra pessoa tem que perder. A maioria de nós acredita que esse é um jogo de soma zero, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Pense em como os seres humanos chegaram ao mundo. Éramos criaturas frágeis, escassas e inadaptadas, vivendo em cavernas e sem qualquer perspectiva de prosperar. Mas com o tempo, a riqueza começou a ser criada. Começa com os recursos naturais, depois pelas ferramentas e então pela tecnologia. Diferente de outras espécies, nós sempre fomos capazes de criar valor através do trabalho duro e a imaginação. Mas foi só depois da criação do dinheiro que nós começamos a prosperar em velocidade acelerada. Antes do dinheiro existir, você não poderia armazenar ou acumular valor, sem contar o fato de que dependia de encontrar pessoas interessadas no que você tem a oferecer para trocar em algo de seu interesse. Mas agora, qualquer ser humano pode criar valor na vida de outro. Quando eu pego tijolos e construo uma casa para você em troca de dinheiro, um novo valor benéfico para os dois foi criado. Eu recebi o dinheiro e você recebeu uma casa que não existia. Ambas as partes saíram da transação satisfeitas com o que receberam. Esse é o motivo pelo qual cada um de nós é muito mais próspero do que qualquer ser humano foi capaz de ser há 500 anos atrás. Naquela época, ninguém tinha antibióticos, ninguém tinha carros ou eletricidade. Todas essas invenções fizeram de nós uma espécie próspera como um todo. Se você quer acumular riqueza, é crucial que você entenda um fundamento-chave que todas as pessoas prósperas da história entenderam. Caso contrário, você vai se sabotar nessa jornada. Valor pode ser criado. Esse não é um jogo de soma zero. Se entender dinheiro por esse prisma, você vai sempre se sentir em uma selva sangrenta, vai sempre ter uma eterna sensação de falta, de que nenhuma quantia é suficiente e, o que é pior, corre o risco de se envolver em furadas antiéticas e destruir sua credibilidade no meio do caminho. Uma vez que isso acontece, você jamais conseguirá concluir a peça principal do quebra-cabeças que está sendo montado nesse vídeo. Você já vai entender do que eu tô falando, mas por enquanto, anote essa frase. O dinheiro que entra na sua conta não significa o valor que você tirou de outra pessoa. Ele é a manifestação material do valor que você está criando na sociedade. Essa é a primeira peça do quebra-cabeças para enriquecer na era digital. Mas entender isso não é o suficiente, porque existe uma armadilha te esperando na próxima esquina. A Corrida dos Ratos. Uma busca incansável pelo sucesso que nunca chega. O termo, criado por Robert Kiyosaki em seu best-seller Pai Rico, Pai Pobre, é frequentemente relacionado a um emprego fixo no modelo CLT. Mas isso não é uma verdade absoluta. Você pode ser um médico, um advogado ou um empresário faturando milhões e ainda assim estar sufocado, preso em uma roda que gira, mas não te faz sair do lugar. Sempre correndo atrás do próximo cheque, sempre sonhando com uma liberdade financeira que nunca chega. A verdade é que o quanto você ganha não determina o quão próspero você é. A definição real para uma pessoa presa na corrida dos ratos deveria ser aquele que vive no constante limite financeiro. E, para se enquadrar nessa definição, não importa quem você seja ou o quão bem-sucedido você é na sua profissão. Basta negligenciar a mais básica das relações financeiras, a mais fundamental das variáveis que compõem a riqueza, a produção versus consumo. Não se esqueça, o dinheiro entra na sua vida sempre que você cria valor, mas o contrário também se aplica. Sempre que você decide consumir o valor gerado por outra pessoa, esse dinheiro vai sair da sua vida. Um hambúrguer, um carro, uma casa. O balanço final dessa relação entre produção e consumo determina o seu patrimônio. E não importa quanto você ganhe, se gastar uma quantia próxima ou até maior do que ganha, você está na corrida dos ratos.
Talvez você esteja pensando, mas isso é óbvio. Se é tão óbvio, por que então um país rico como os Estados Unidos tem 35% da população endividada? A resposta está em um viés cognitivo que afeta a maioria de nós: o desconto hiperbólico. A tendência a preferir a gratificação imediata do que a esperar pelo ganho futuro. O problema aqui é que a parte emocional do nosso cérebro tem muito mais poder sobre nossas ações do que a parte racional. Isso faz com que cada um de nós tenha a tendência de comprar tudo aquilo que nossa condição financeira permite. Se você recebe um aumento, talvez você tente guardar o dinheiro extra durante 2 ou 3 meses. Mas logo, seu estado emocional começará a te jogar sugestões como: vai lá, alugue uma casa maior, compre um carro novo, depois você junta mais dinheiro. Vamos lá, você tá ganhando mais agora. Começa com uma assinatura na Netflix, no Spotify Premium, depois o hábito de jantar fora nos sábados. Mas os desejos humanos nunca cessam. Sua mente emocional vai te pedir cada vez mais. Pouco a pouco, sem perceber, você vai aumentando seu padrão de vida. Não demora muito até que você sinta uma sensação de sufoco. Um sentimento de que, no momento em que o dinheiro entra em sua vida, ele desaparece imediatamente. E quanto mais responsabilidades você contrai, mais perigosa se torna essa relação. Uma demissão, um problema de saúde ou qualquer circunstância inesperada na vida podem causar sua ruína completa. Considere o estado mental que essa armadilha vai te colocar. Seu trabalho, a forma como você cria valor no mundo, não é mais uma escolha. Aquilo se torna uma necessidade absoluta. Se isso parece a história da sua vida, não se espante. Essa é uma armadilha psicológica que quase todos nós já caímos. E antes de aplicar qualquer um dos pilares que você verá nesse vídeo, resolva esse problema. Coloque isso no topo das suas prioridades. Afinal, qual é o ponto em adquirir dinheiro se o maior problema parece ser a nossa habilidade de lidar com ele? Viver abaixo de suas possibilidades é uma forma de garantir a sua independência. É o que vai fazer com que você tenha a liberdade de fazer escolhas, de perseguir oportunidades e produzir valor no mundo de acordo com seus interesses genuínos. É a única forma de se libertar do eterno ciclo de consumo contínuo chamado corrida dos ratos. A boa notícia é que mudar esse padrão mental não é tão difícil quanto parece. Basta tomar uma decisão firme e buscar informações sobre educação financeira. Canais de finanças como Primo Rico e Bruno Perini são ótimas fontes para você aprender a lidar com o desbalanceamento entre produção e consumo. Mas esse é só o primeiro passo. Isso não é o que de fato vai gerar riqueza na sua vida. Existe um motivo pelo qual esses caras são tão grandes na internet. O objetivo deles é atingir uma grande massa. E é mais fácil reduzir o consumo do que aumentar a receita. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Esse caminho não é para qualquer um. Se você ainda está aqui, eu presumo que você não seja qualquer um. Então, agora que as crianças já saíram da sala, chegou a hora de mergulharmos na alquimia moderna. A habilidade de fazer dinheiro. Dinheiro é o salário que você recebe em um emprego. Acreditar nessa premissa é o que faz com que todos os esforços da sua vida sejam direcionados para conseguir um emprego, ser promovido, mudar para uma empresa que paga melhor. Mas qual o problema disso? Seguir esse caminho implica também abrir mão de um recurso precioso, o mais valioso de todos. E uma vez perdido, não tem mais como recuperar. Tempo. Em um emprego comum, a quantidade de dinheiro que você ganha é dependente do tempo que você vende em troca daquele dinheiro. E não me entenda mal, você ainda pode prosperar fazendo essa troca. Mas lembre-se, dinheiro não é o seu salário, é o valor que você produziu. Quando você entende isso, percebe que o jogo do dinheiro não é a respeito do quão duro você trabalha. Um ajudante de pedreiro trabalha duro o dia todo para no final ganhar muito menos do que um consultor de investimentos sentado em frente de um computador. Por quê? Porque o mercado percebe o valor produzido pelo pedreiro como sendo muito menos valioso do que o do consultor. Por mais duro que isso pareça, o ajudante de pedreiro pode ser substituído por qualquer pessoa disposta a carregar tijolos. Por outro lado, o consultor de investimentos passou anos estudando números e encontrou maneiras eficientes de multiplicar o patrimônio de outras pessoas. Se eu tenho 10 milhões e você consegue me aconselhar um investimento que vai aumentar meus rendimentos em 2%,
momento, nós estamos falando de R$200 mil. Se você tem conhecimentos e habilidades capazes de colocar esse dinheiro extra no meu bolso, eu ficarei mais do que feliz em te pagar 50 ou até 100 mil reais pelo esforço. Pronto, sem derramar uma gota de suor, em pouco tempo e com pouco esforço, você foi capaz de fazer mais dinheiro do que o ajudante de pedreiro faz em um ano. Isso só foi possível porque você acoplou no seu trabalho um dos conceitos fundamentais para gerar riqueza: a alavancagem. Existem 3 tipos de alavancagem. Nesse exemplo, você acabou de usar a alavancagem de capital. Esse é o tipo mais tradicional. Ele envolve o uso de dinheiro para fazer mais dinheiro. Por exemplo, você pode investir em ações ou imóveis ou administrar de forma que esse dinheiro se multiplique. A parte mais difícil desse tipo de alavancagem é conseguir acesso ao capital para fazer com que os esforços valham a pena. Porque, convenhamos, não importa se esse dinheiro é seu ou de um cliente, gerenciar R$1.000 com eficiência não vai fazer com que você se torne independente financeiramente. Mas, se você tivesse R$1 milhão, talvez conseguisse investir de forma que os ganhos fossem maiores do que o seu custo de vida. Uma vez que você consegue dinheiro o suficiente para multiplicar em um valor superior ao que você gasta, você tem alavancagem. A espiral da prosperidade começa a se retroalimentar ao seu favor, fazendo com que cada vez mais dinheiro trabalhe para você. Mas sejamos sinceros, quantos de nós têm acesso a um montante capaz de gerar prosperidade através desse tipo de alavancagem? Pois é, quase ninguém. Mas não se preocupe, o jogo não termina aqui. O segundo tipo é a alavancagem de trabalho. Esse é o tipo de alavancagem mais antigo, que é fazer pessoas trabalharem para você. Ao invés de construir uma pirâmide no Egito carregando pedras sozinho, você poderia simplesmente fazer milhares de pessoas carregarem as pedras para você. Obviamente, esse sistema que começou com a escravidão evoluiu para um acordo entre duas partes. Hoje, você precisa beneficiar uma pessoa para ela trabalhar para você. Caso contrário, seu concorrente o fará. A sociedade presume que quanto mais gente estiver trabalhando para você, mais bem-sucedido você é. Quanto mais, melhor, certo? Não necessariamente. Na verdade, se você quer prosperar na era digital, esse é o pior tipo de alavancagem que você pode usar. Gerenciar outras pessoas é extremamente complexo e estressante. Contratando muita gente, você pode estar construindo sua própria ruína. Sim, esse foi o tipo de alavancagem que construiu os grandes empresários e milionários das últimas décadas. Mas nós estamos em uma nova era, a era digital. Para construir riqueza, você não precisa mais se estressar com uma equipe enorme. Na verdade, o jogo da prosperidade na internet tem sido envolver o mínimo possível de pessoas em uma operação extremamente lucrativa. Você faz isso através do terceiro tipo de alavancagem, a alavancagem de código e mídia. Esse é o tipo mais importante para você prosperar na era digital. É a ideia de um produto que pode ser replicado e distribuído inúmeras vezes, sem custo marginal de reprodução. Essa é uma forma de alavancagem relativamente nova que começou com a invenção da impressora. Essa é a maior oportunidade que a internet pode te oferecer. Porque um vídeo, um podcast, um texto, qualquer que seja a forma de mídia, sua mensagem só precisa ser publicada uma única vez e pode atingir milhões de pessoas sem a necessidade de fazer o trabalho de novo. É aqui que as novas fortunas estão sendo feitas. Quando você trabalha com código ou mídia, seu input é altamente desconectado com o output. Ou seja, o esforço aplicado não tem relação direta com o resultado. Deixa eu explicar melhor. Vamos pegar 2 exemplos, um motorista de táxi e um engenheiro de software. O motorista, por mais que trabalhe duro, só consegue atender um número limitado de passageiros por dia. Seu esforço físico e mental, o input, tem uma relação direta com o output, que é o número de corridas realizadas. Não importa o quão eficiente ele seja, existe um limite para o número de corridas que ele pode fazer em um dia. Agora, considere o programador. Ele pode passar horas, dias, semanas, até meses desenvolvendo um software. Mas uma vez que esse software é criado, ele pode ser duplicado e distribuído para milhões de pessoas com um custo marginal próximo a zero. O input, ou seja, o tempo gasto desenvolvendo o software, não tem uma relação direta com o output, o número de cópias que podem ser vendidas. A mesma coisa acontece com um youtuber que publica um vídeo sobre um tema que hoje pode não ser relevante, mas daqui a 3 anos, algo torna aquilo relevante e bum! Aquele vídeo explode do dia para a noite. Cada conteúdo publicado é uma nova oportunidade de alavancagem sem a necessidade de qualquer esforço extra. Essa é a beleza da era digital. Ela nos permite criar valor de uma maneira que não está diretamente ligada
ligada ao tempo e esforço que colocamos. E o mais interessante a respeito das novas formas de alavancagem é que você não precisa do envolvimento de ninguém para construí-las. Para conseguir alavancagem de trabalho, alguém precisa decidir trabalhar para você. Para alavancar o capital, alguém precisa confiar em você a ponto de colocar o dinheiro em suas mãos para que você multiplique. Mas desenvolver um código, escrever um livro, criar um roteiro para um vídeo no YouTube, nada disso requer envolvimento de outras pessoas. Qualquer um pode fazer sozinho e enriquecer sem a autorização de ninguém. Não me enxergue como o detentor da verdade absoluta. Sim, eu consegui chegar onde a maioria das pessoas ainda não chegou, mas eu estou longe de alcançar o destino dessa estrada. Assim como você, eu também estou aprendendo. Tudo o que eu posso fazer é te mostrar o que eu aprendi até aqui e o que eu estou enxergando no trecho da estrada que eu estou prestes a trilhar. Então preste atenção, porque agora eu vou te explicar o melhor caminho que eu conheço para construir alavancagem na era digital. Se você quer dinheiro, resolva problemas. Já está bem claro, dinheiro é o equivalente ao seu valor percebido no mercado. A forma mais eficiente de aumentar o seu valor é encontrar um problema no mercado, criar uma solução para esse problema e vender a solução em larga escala. Essa é a jornada do empreendedorismo. Um negócio de sucesso é aquele capaz de produzir um grande valor no mercado, de forma que o lado produtivo da equação cresça exponencialmente em relação ao esforço aplicado. Então, vamos pensar. O que é que pode ser vendido na internet inúmeras vezes sem conexão direta, com o esforço aplicado e com um custo marginal de reprodução zero? Sim, os cursos online. E não é à toa que tem tanta gente tentando usar esse método de alavancagem na era digital. Qualquer um pode criar um curso online, mas não se anime. Existe um grande porém aqui. Ao mesmo tempo em que essa é uma grande oportunidade, é também um enorme problema. Existe um fator chamado barreira de entrada que define a qualidade da sua solução. Uma barreira de entrada grande significa pouca gente extremamente competente competindo por uma grande fatia do mercado. E por outro lado, uma barreira de entrada baixa significa uma quantidade enorme de idiotas despreparados se degladiando por uma fatia irrisória do mercado. E o resultado disso? Qualquer um que monetize seu conhecimento hoje em dia na internet precisa estar preparado para ser severamente atacado, chamado de golpista, vendedor de curso, manipulador. Mas como poderia ser diferente? Um modelo de negócios com potencial infinito e barreira de entrada zero naturalmente vai atrair uma manada de idiotas sem caráter. E lembra do que eu falei no início do vídeo? Quem entende dinheiro como um jogo de soma zero acha que é possível extrair o valor do mercado sem antes ter criado valor na vida das pessoas. Esse pensamento cria uma massa de oportunistas que se envolvem em furadas antiéticas. Pessoas que destroem sua reputação rapidamente e perdem a oportunidade de construir riqueza real. É por isso que, sempre que surge alguém vendendo uma fórmula mágica na internet, rapidamente ele desaparece do mapa e nunca mais consegue se reerguer. Esses caras deixam uma ferida no mercado, porque seu marketing é baseado em muita promessa e pouca entrega, seus produtos são medíocres e sem profundidade, e assim surge uma egrégora de desconfiança em torno da venda de cursos online na internet. A consequência disso não poderia ser outra. Qualquer um que decida monetizar seu trabalho, ensinando processos que levou anos para construir, será visto por uma parcela do público como um golpista pronto para arrancar dinheiro de pessoas inocentes. Mas então, por que o mercado da educação online ainda não acabou? Se é tudo um grande golpe, se todos estão desconfiados da má reputação de cursos online, por que as pessoas ainda compram? Por que alguns ainda conseguem construir fortunas com isso? Simples. Sempre existiu e sempre existirá valor real em conhecimento especializado. Aqueles que não prometem fórmulas mágicas, mas entregam soluções eficientes para a resolução de um problema específico, conseguem perpetuar sua reputação na internet pelo simples fato de entregarem o que seus clientes precisam. Eles não precisam de um marketing agressivo, porque seus próprios clientes estarão dispostos a referenciá-los. A verdade
é que o mundo está mudando cada vez mais rápido, e as pessoas que quiserem se manter relevantes e produtivas nesse cenário precisam de informações atualizadas e práticas que possam ser aplicadas na era da internet. E quer você goste disso ou não, uma educação tradicional desenhada para a era industrial não vai ser capaz de suprir essa demanda da forma que os cursos online são capazes de suprir. E é aí que entra a oportunidade real. Existem infinitos problemas esperando por soluções no mercado, e existe um método de descobrir quais são esses problemas. Você não vai entrar no mercado online criando um curso como a maioria das pessoas faz. Se fizer isso, estará simplesmente entregando algo que potencialmente não tem valor real. O resultado será um só. Em breve, você será visto como mais um guru fajuto, vendedor de curso que promete muito, mas não entrega nada. Por isso, quando você entrar no mundo digital, esqueça a alavancagem de produto. Comece pela alavancagem do valor do seu tempo. Você faz isso criando conteúdo e construindo audiência. No início, o seu único foco deve ser construir audiência e criar uma comunidade que se identifique com suas ideias. Não importa se você vai usar o YouTube, o TikTok, o Twitter ou o Instagram para isso. Apesar de que, por inúmeros motivos, a plataforma de alavancagem mais eficiente seja o YouTube, só comece, não pense muito. Vá pela plataforma que se identificar melhor. Assim que as pessoas começarem a chegar, algo interessante vai acontecer. Naturalmente, você vai começar a identificar padrões entre os comentários da audiência. Esteja atento. Escute o mercado em torno do seu conteúdo. Sobre o que eles estão reclamando. Quais são as frustrações deles? O que eles estão dizendo que gostariam que existisse? São problemas que você pode resolver? Se a resposta for não, são problemas os quais você é capaz de descobrir como resolver? Se sim, bingo! Chegou a hora de monetizar a sua audiência. Mas não através de uma solução escalável como um curso online. Você ainda precisa de dados. Precisa saber se, de fato, é uma solução viável. Precisa conhecer todos os ângulos em torno do problema que você está resolvendo. A melhor forma de fazer isso? Pegar um cliente por vez. Trabalhar na solução que ele precisa junto com ele. Observar o processo, entender as pedras que aparecerão no meio do caminho. Você vai monetizar sua audiência no modelo de consultoria individual. Quanto mais clientes você atende, mais clareza sobre o problema e sobre a solução você adquire, mais redondo fica o processo. E não me entenda mal, o fato de não aplicar alavancagem no seu produto não significa que você esteja abrindo mão da alavancagem. Na verdade, o que está sendo alavancado é o valor do seu tempo. Quanto mais você cria conteúdo, maior se torna a sua audiência. Quanto maior sua audiência, mais pessoas estarão dispostas a pagar pelo seu tempo. Quanto mais pessoas querendo pagar pelo seu tempo, mais caro você pode cobrar pelas consultorias. Isso vai te permitir construir riqueza antes mesmo de criar seu produto de alavancagem. Vai chegar um momento em que você já ajudou tanta gente a resolver aquele problema que os padrões se tornam claros como água na sua mente. Nesse ponto, você sabe que pode construir uma solução escalável. Esse é o momento certo para criar o seu curso online ou um programa cujo custo de reprodução não tenha conexão direta com o esforço aplicado. É assim que você se destaca da multidão de oportunistas do mercado de cursos online, construindo sua própria barreira de entrada. Você se torna tão bom naquilo, tão especialista na solução que oferece, que já não existe concorrência para você. Ninguém é capaz de replicar ou concorrer com o que você faz, porque ninguém é capaz de compreender a solução que você entrega com tanta clareza e eficiência quanto você. No momento em que você atinge esse nível, algo ainda mais poderoso começa a jogar ao seu favor. Seu nome começa a ser disseminado nos bastidores, sua credibilidade percebida aumenta. E é aí que você começa a usufruir do quarto tipo de sorte que eu falei que eu estou começando a construir. A sorte provável. Aquela que vem de você ser você. De ter construído uma marca pessoal tão forte que as oportunidades começam a se apresentar a todo momento em sua vida. Você só precisa escolher a que faça mais sentido. Uma rede de academias, um fast food, um curso online ou até mesmo uma marca de roupas. Não importa o que seja, pessoas especializadas em qualquer área que se relacione com a sua marca pessoal estarão felizes em te dar uma porcentagem do negócio delas, sem que você precise se envolver na parte operacional, em troca de poderem associar aquela empresa ao seu nome. Você se torna um acumulador de bons negócios de sucesso, utilizando a alavancagem que seu próprio nome te permite utilizar. A internet revolucionou como criamos riqueza. Ela nos permite alcançar um público global, compartilhar nossas ideias e paixões e criar valor de maneiras que nunca foram possíveis antes. Mas para realmente construir riqueza na era digital, é preciso retornar ao fundamento.
a base. A noção de dinheiro retratada com maestria pela filósofa Ayn Rand. Aquele que amaldiçoa o dinheiro o obtém de modo desonroso. Aquele que o respeita o ganha honestamente. Fuja do homem que diz que o dinheiro é mau. Essa afirmativa é o estigma que identifica o saqueador, assim como o sino indicava o leproso. O dinheiro exige as mais elevadas virtudes. Os homens que não têm coragem, orgulho, nem amor próprio, que não têm convicção moral de que merecem o dinheiro que têm, os que pedem desculpas por serem ricos, esses não vão permanecer ricos por muito tempo. Se estiver disposto a começar a jornada, comece por esse vídeo que tá na tela. Vai lá agora, não deixe pra depois. Eu sou Abraham e essa é a minha contribuição.